Continuamos com as Metamorfoses de Ovídio, livros 4 e 5, no vídeo de hoje, depois da vinheta. Continuando então nossa leitura coletiva de Metamorfoses de Ovídio, estamos aqui com o tradutor Rodrigo Tadeu Gonçalves. E aí, Rodrigo, beleza? Beleza. Obrigado mais uma vez por você ter vindo, topado continuar o projeto aqui com a gente. Dando continuidade aqui na nossa leitura coletiva, aliás, estou vendo que vocês estão gostando muito, estou tendo uma recepção muito melhor do que eu imaginava, porque a gente sabe que a literatura clássica às vezes pode assustar um pouco a galera, a gente está aqui tentando fazer essa desmistificação, falar, não, isso aqui é massa pra caramba e tal, desgraceira sem fim, mas é massa, né? Enfim. Um certo sofrimento envolvido, né? Mas aí... E aí tô vendo que tá todo mundo, curtindo pra caramba, a galera tá convencida mesmo de que o livro é maneiro, que vale a pena ler, então curtindo pra caramba essa recepção de vocês. Continue comentando, continue assistindo, continue se animando para ler a leitura coletiva. As aulas do Rodrigo vão ficar aqui na playlist, né? O Murilo já tá organizando na playlist lá, né? Então vão ser acho que 10 vídeos no total, quando a gente terminar isso tudo. E, pô, puta conteúdo aí pro YouTube, tá? De nada seu YouTube, tá? De nada mesmo, né? Não paga porra nenhuma pra gente. Mas assim, estamos fazendo essa parada porque a gente acredita na literatura. É isso. Né? É isso aí, amor à literatura. Maravilha. Livro 4, cara, começa com o Festival de Baco, né, Rodrigo? Então, assim, tá rolando o Festival de Baco e algumas mulheres aqui não estão querendo fazer o culto de Baco, resolvem começar a contar umas histórias de amor. E aí, só que esses amores são uns amor meio trágico, né? Enfim, tá tudo meio esquisito. A primeira história aqui, que as filhas gemíneas, né, que resolvem começar a contar a história. E elas estão tecendo, contando histórias e se recusando a cultuar o Deus. Tricotando, sabe? Tricotando. Exato. E resolve contar a história de Píramo e Tisbe, por primeiro, que é o Romeu e Julieta das antigas, né? O Romeu e Julieta da época deles. Cada um tem um Romeu e Julieta que merece, né? O Ovídio se inspirou muito fortemente, diretamente no Shakespeare. No Shakespeare, né? Bom, assim, eu vi aquele filme, realmente é um negócio impressionante, cara. O Leonardo DiCaprio tá demais naquele filme. A Claire Danes... Eu não vi esse daí, eu vi o Shakespeare Apaixonado. Mas eles não contam o Romeu e Julieta. Não, mas é meio parecido. Não, o Shakespeare Apaixonado conta a história do Shakespeare escrevendo as peças. Então, mas né? É porque ele estava apaixonado e ele escreveu o Romeu e Julieta. Exato. Não, mas o Romeu e Julieta, o original, é muito bom, cara. Porque assim, o Claire Danes e o Leonardo DiCaprio cada um mora num prédio diferente e são de famílias rivais e eles têm Desert Eagle com o nome deles e eles atiram no outro. E você acha então que nesse caso o filme é melhor que o livro? Que livro? Romeu e Julieta. Tem livro? Teve depois. Eu inclusive traduzi o Romeu e Julieta, tá pra sair. Tá pra sair, então fiquem de olho na tradução do Romeu e Julieta aí. Em breve vocês vão saber da tradução do Rodrigo. Não, mas sem brincadeira, essa aqui é de fato uma das inspirações principais pro Romeu e Julieta e... Tristão e Isolda, essas coisas. Né? Sim, e para outras histórias antigas reescritas depois, né? Essa é uma história muito bonita, é uma das poucas histórias de amor assim que ressoa um pouco melhor com a gente, porque enfim, tudo bem, eles morrem no final, os dois, né? Mas, enfim, é trágica, mas enfim, é uma história atemporal. Um casal jovem que não consegue ficar juntos e são vizinhos, tem um buraco na parede. Não tem buraco, né? Tem buraco na parede. Queria fazer também essa explicação que eu traduzi o livro, mas eu esqueço que tem muita história aqui dentro. Compreensível, cara. Compreensível. Tô relendo tudo pra gente conversar aqui, mas eu esqueço. Principalmente porque você traduziu e não parou sua vida aí depois que traduziu. Você continua traduzindo coisas agora. Inclusive chegou agora aqui o Sêneca que você traduziu. Chegou? Então, chegou, tá lindo, parabéns. Vamos lê-lo, eu e o Lucas, para um negócio aqui no futuro. Maravilha. Mas, então, assim, enfim, essa história eu gosto muito porque ela é muito bonitinha, apesar do final trágico. E toda ela serve para... Elas estão tentando explicar por que a amoreira tem frutos vermelho escuro, né? Que eles eram brancos no começo. Então o vermelho é do sangue mesmo dos jovens Píramo e Tisbe. E a morinha quando tá verde ela realmente fica branquinha, né? Depois ela vai enrubescendo, né? Píramo e Tisbe, então eles ficam ali, né? Tentando se comunicar, família contra o relacionamento, daí eles marcam de se encontrar num lugar... E aí perto da Moreira, né? E eles chegam lá, que é um cemitério, né? Uma coisa assim, é um cemitério que eles estão lá. E aí eles chegam lá debaixo do pé da Moreira e aí a Tisbe chega primeiro e vê uma leoa
ali, fica assustada, sai correndo e deixa um véu dela ali. A leoa vai xeretar o véu, porque, pô, né, felino é assim, gosta de mexer com pano, essas coisas. Estraçalha ali, né? E ela tinha acabado de comer uma caçada e tava com a boca cheia de sangue. O Píramo chega depois, vê uma leoa com a boca cheia de sangue e com um pedaço do véu na boca da leoa, ele junta A mais B e fala, pô, mataram minha amada, né? A leoa comeu aí a mulher que eu gostava. E aí ele resolve... Faz a única coisa que dá pra fazer numa história trágica. Ele resolve se matar, né? E aí a Thisbe chega depois, vê ele morto e fala, putz, mataram, né? Vou morrer também. E aí tem essa coisa, né, do amor que vale a pena pela vida inteira, assim, que se não vale a pena o amor, só resta morrer, assim, porque não tem mais nada pra fazer. E esse é um ideal, né, de amor que perpassa aí pela história, né, da nossa literatura ocidental aí. Depois a segunda irmã conta uma história que é uma história que aparece já na Odisseia, uma história famosa, né, que a Vênus, que é a Afrodite grega, é casada efetivamente com Hefesto, o Vulcano romano, que é o deus do fogo, mas ele é coxo, né, ele tem um corpo diferente, e o Marte é o deus da guerra, então tem toda uma representação dessa relação que a Vênus tem com o Marte, de um caso extraconjugal, e o Vulcano, quando descobre, fica muito enciumado e resolve fazer uma teia perfeita, maravilhosa, para prender os dois na cama, para com o flagra ofender a honra da Vênus e do Marte. E o que acontece é justamente o contrário, também na história que a gente vê na Odisseia, os deuses ficam em volta vendo o que aconteceu e eles ficam rindo daquilo, a coisa fica completamente patética. E essa foi, por muito tempo no céu, a história mais comentada. Então, essa é mais uma história de amor. Super por muito tempo no céu. E essa vem logo depois da história do Pirâmides, e a gente vê essa manipulação do tom, né? Aquela coisa elevada, trágica da primeira história, e logo aqui depois uma coisa meio tragicômica. Marte e Vênus também é outro desses casais clássicos aí que perpassam a história da literatura e da pintura, né? Eu lembro sempre daquele quadro do Tintoretto, né? Do Vulcano surpreendendo Vênus na cama, e daí o Marte está ali embaixo assim, da cadeira, ali, com o capacete, com a cabeça pro lado de fora, e o cachorrinho tá meio que olhando para ele, assim. Então quer dizer que é um negócio que foi amplamente explorado, né? O Vulcano era considerado, como é que era, o filho mais feio, né? De todos ali, né? O deus mais feio de todos. Mas o mais habilidoso também. E aí Vênus e Marte, esse amor extraconjugal aí, enfim. A história continua e a gente está vendo aqui também, tecnicamente, que o Ovídio, a partir de agora, ele começa a dar voz no discurso direto para personagens que vão contar histórias longas, e dentro dessas histórias longas vai haver outras histórias longas. Então, aqui no 3, 4, no 4, 5, 6 mais ou menos, a gente vai ter várias ocasiões em que dá um certo trabalho saber quem está falando, né? Especialmente depois na disputa entre as ninfas e as musas e as Piérides. E aí nessa história a gente vê qual foi a vingança da Vênus. A Vênus se revolta com quem delatou a situação, que foi o Sol, o Hélios. Mais uma vez o Hélios aparece, né? O Sol. O cara que deu o carro pro filho dirigir, e o filho acabou... Né? Irresponsável, né? Aliás, a gente esqueceu de comentar que essa história do Faetonte também é a inspiração para uma obra de arte importante contemporânea, que é Eu Quero Ver o Oco, do Raimundo. Exatamente, cara. Voltando aqui. E aí a gente tem a vingança é fazer o Sol se apaixonar completamente, perdidamente por uma única ninfa, mas ele já tinha outras, e inclusive ele tinha uma relação com a irmã dessa ninfa pela qual ele é forçado a se apaixonar, a Leucótoi. E essa história é terrível, né? Porque ele, enfim, mais uma vez a gente tem uma história de um deus que estupra uma ninfa, e como punição, o pai dela, mesmo depois que ela disse que não foi culpa dela, que foi violência, o que aconteceu, enterra ela viva, e ela se transforma, a metamorfose aqui ela vira uma vara de incenso. Essas histórias são bastante terríveis, então também variam muito no tom. Logo depois a outra irmã conta a história da Sálmace e do Hermafrodite. E aqui tem antes a Clite, que é transformada em girassol também, né? Sim, a irmã dela que era apaixonada pelo Febo, morre de inveja, definha de amor, que é um tema também que a gente já viu lá na Eco e no Narciso, né, no livro 3. E ela definha e se transforma numa flor que não para de encarar o sol. Não é exatamente um girassol, né, mas é um tipo de flor heliotrópica. É o heliotrópio. Se tiver outra flor que segue o sol, que eu falei, eu juntei, né? É igual quando
É tipo aquelas coisas assim que o cérebro termina de completar o desenho, né? Porque o cara fala assim, a flor que segue o sol. Você fica pensando, pô, qual flor que segue o sol? Girassol, né? Igual quando o Kafka fala lá que o cara acordou metamorfoseado num terrível inseto e você não consegue pensar em inseto mais terrível do que uma barata e todo mundo acha que o cara virou uma barata. Mas não fala que é barata, né? Eu não sabia que não fala que é barata. A gente aprende coisas. Todo mundo acha que é uma barata porque a pessoa fala assim, pô, inseto terrível, né? Um inseto grotesco, monstruoso, enfim. A pessoa fala assim, pô... Só pode ser uma barata. Né? Não vai ser a joaninha, né? É. Vai ser, né? A joaninha todo mundo é bonitinho, todo mundo gosta e tal. Então vai ser uma barata. Né? Então todo mundo acha que o cara virou uma barata, mas é só um inseto. Sim. Que a gente não sabe qual que é. Então vem daí o negócio. Aí tá. Salmo-se hermafrodito, né? Hermafrodito, que eu falei, parece que o cara lá que fala, e aí Calabreso, ou Ludmilo, né? Tem o hermafrodito. E a Salma-se é a primeira ninfa, né? A primeira figura feminina que estupra um homem aqui na Metamorfoses, né? Nas Metamorfoses. O nome dele, inclusive, eu mantive aqui, né, assim, porque em grego a gente tem os nomes dos pais, né? Ele é filho de Hermes, que é o Mercúrio romano, e Afrodite, que é a Vênus romana. Então o nome dele originalmente é o nome dos dois deuses, por isso ele tem um sentido específico. Isso foi mantido na tradição latina? O nome dele foi mantido? Sim. Tá. Não teve essa mudança de nome Não. que é comum. E a relação que esse nome tem com a questão de, enfim, biológica de possuir os dois gêneros está ligado com esse mito de fusão que tem aqui, né? Porque a ninfa, depois desse estupro, ela se funde a ele, eles são metamorfoseados em um único corpo. É uma coisa, acho que é a única situação no livro todo em que dois seres viram um só. Tem diversos tipos de metamorfose no poema, mas esse ele é bastante único em alguma medida, né? E aí, como ele se funde com essa ninfa, ele tem o corpo masculino e feminino ao mesmo tempo. E essa história, e claro que tem contornos aqui bastante sexistas, né? Uma coisa que para nós hoje seria homofóbica até, porque no fundo a história está sendo usada para contar a origem de uma fonte ou de um lago que era famoso por emascular homens que entrassem nesse lago. Então, se você entrasse lá para se banhar, você sairia efeminado, como diz o texto latino. Tem várias histórias assim na antiguidade, lagos pestilentos que matam ou que fazem os bichos se afastarem. Tem várias coisas que eles não conseguiam explicar, e aí você tem mitos que às vezes servem para tentar explicar comportamentos naturais que eles não tinham nenhuma ideia de como explicar. E essa natureza específica desse lago, ela é resultante de uma maldição que ele coloca depois que ele é violentado pela ninfa nas próprias águas, né? Ele pede aos deuses que transformem aquelas águas em águas que façam, está escrito aqui, façam com que os homens que entrarem nessa água, isso está no verso 370 mais ou menos, ela diz: podes lutar, desgraçado, lhe disse, nem assim fugirás. Ó deuses, assim permiti que ele jamais se separe de mim, nem eu nunca dele. E votos acharam seus deuses. Olha que interessante a perspectiva narrativa, né? Os votos que eles fazem chegam até os deuses, os votos que ela faz de nunca se separar dele. Os corpos dos dois misturados juntam-se, as faces de ambos unem-se em um único rosto, como quando alguém enxerta galhos no tronco e os percebe crescer e desenvolver-se conjuntos. Dessa forma, quando jungiram os membros bem firme, não são mais dois, mas forma dúplice, nem feminina nem masculina, sendo ambos, mas não sendo ambos. Logo, quando viu que as águas em que o homem entrara semi-macho o tornaram e que nelas os membros efeminaram-se, as mãos estendendo, com voz não viril, diz Hermafrodito: ao vosso filho dai de presente, pai, genetriz, àquele que leva o nome de ambos. Todo aquele que adentre esta fonte, daí saia menos homem e súbito amoleça ao contato das águas. Ambos os pais, tocados do opróbrio do filho biforme, cedem, poluindo as águas com filtro maligno. Qualquer coisa de chocante, né? Tendo em vista o que os romanos faziam. E principalmente os gregos também, né? Mas enfim. Mas é que a gente está lidando com um mito, né? Um mito muito distante, que dá ao mesmo tempo uma tentativa de explicar corpos de natureza que eles consideravam desviante, não é? Inclusive como uma conformação biológica diferente do esperado, né? Corpos que de fato têm os dois aparelhos reprodutores, e também
ao mesmo tempo explicar o comportamento de um determinado espaço geográfico que de repente era famoso na época. Por isso, no Lucrécio, por exemplo, que é o outro poeta que eu traduzi, ele tenta explicar coisas como, ó, tem um lago que se você entrar, você fica alcoólatra, e tem outro que se você entrar, você cura o seu alcoolismo. Então os romanos, eles, de algum jeito, os caras gostavam de ir lá. Eles tinham algumas... A cura pelo lago. Alguns lagos específicos que faziam coisa assim o assado. Tá certo. Então, nesse caso, as histórias todas delas estão ligadas a histórias de amor que deram certo ou deram errado, mas que são bastante variadas, né? E essa termina as historinhas das filhas de Minas. Aqui vale a pena destacar a pena do Ovídio e a pena do Rodrigo, né? Que aqui, né, que está né, que a gente estava falando antes do vídeo começar, que aqui a Salma se está dando em cima do Hermafrodito, né? E ela cala-se a Náiade, o robô toma o rosto do moço, pois desconhece o amor, porque ele é um adolescente, mas fica bonito vermelho, né? Quer dizer, tá bonitinho ali vermelho. E aí aqui a pena do Rodrigo, que eis que a ninfa, que sem parar pedia-lhe ao menos beijos de irmã e que já lhe agarrava o pescoço, ele disse: dá pra parar? Ou vou ter que fugir daqui por tua causa? Esse aqui foi genial, assim, porque a gente estava falando que não foge muito do latim, mas realmente uma saída que dá uma quebrada muito interessante aqui no tom, né, história. Assim, gostei bastante, cara. Parabéns. Sim, obrigado. Aliás, estava elogiando o Rodrigo pelo WhatsApp, mas vou elogiar aqui na frente das câmeras, como o Rodrigo conhece palavra, cara. Eu vi umas palavras aqui que eu já não via fazia muito tempo, e eu estava lendo aqui, acho que eu estava falando aqui no livro 7, até mandei um áudio para você, que apareceu imigo. Eu falei, não, sacanagem, que o Rodrigo não vai se safar com essa de imigo. Ele queria escrever inimigo, mas não coube lá no exâmetro, e daí escreveu imigo, fui procurar no dicionário e realmente tem imigo, cara. E eu fiquei de cara, eu falei, rapaz... Esse Rodrigo dá nó em pingo d'água mesmo. A gente aprende com outros tradutores e tradutoras. Tá certo. Mas muito bom. E aí depois que elas contam essas histórias todas, elas viram morcego. É isso, né? Pô, sacanagem. São transformadas em morcego pelo Dionísio. E a gente vê uma transição para mais uma situação em que a Juno tenta se vingar enfim, nesse caso específico, de Tebas como um todo, né? Que a gente viu que Tebas é um tema recorrente até agora. Porque o Baco deu certo. O Baco é um deus agora que está sendo cultuado, e ela tem raiva da mãe do Baco, que ela já conseguiu matar, né, através do engano que a gente viu ali atrás, a Semele, e agora também ela resolve se vingar de uma das irmãs da Semele, que é a que sobrou e que está bem, está feliz, é a Ino. A Ino, bacana, casada com Átamas, mãe de 2 meninos. Essa história é grotesca, né, cara? Grotesca. Mas o final dela, mais uma vez, é uma tentativa de explicar a origem de uma divindade marinha, duas, na verdade, o filho e a mãe, né? O filho vai virar o deus Palemon, e ela vai virar a deusa Leucóto. Até pus numa nota ali que ela aparece na Odisseia também, ajudando o Odisseu no mar. Mas simplesmente porque a Juno continua invejosa, com raiva de Tebas e tudo que está envolvido ali na situação, e manda uma das fúrias enlouquecer a Ino e o Átamas, o marido. Deixa eu te falar assim, que de todas essas coisas horríveis, assim, e a gente está vendo muitas coisas horríveis que os deuses fazem com as pessoas, enfim, né, mandam matar, matam. Eu acho que a coisa mais assustadora que eu já vi é esse negócio de enlouquecer as pessoas, cara. Isso é realmente uma coisa que causa em mim, como leitor, assim, uma impressão de muita maldade, assim, né? Igual lá no Hércules isso acontece também. Do cara que rejeita o culto de Baco e ele é morto pelas tias e pela mãe, no final do livro 3, né? O Penteu, né? Também essas coisas, porque daí elas enlouquecem, né? Enfim. E essa coisa de você enlouquecer que faz com que você se volte contra a família, contra um... Isso é quase que entra, acho que até numa zona meio de tabu, assim, né? De você fazer por castigo divino, fazer você se voltar contra os que você ama, né? Enfim, isso é uma parada realmente muito tétrica mesmo. Né? E aí aqui a Juno, então, ela se enfurece com o Ino, e aí... Ela desce até o inferno para pedir ajuda da Fúria, uma delas, a chamada Tisífone. E essa é uma cena muito interessante, porque é uma cena de descida ao inferno, é um lugar comum na literatura da antiguidade, chama catábase, a descida de alguém até o inferno. E conforme ela vai descendo, ela vai descrevendo, né? E o Ovídio ele já conhece a descida ao inferno do Virgílio, né? do Enéas na Eneida do Virgílio.
que ocupa quase um canto inteiro dos 12 da Eneida, e claramente também outros, como aqueles que a gente vê, por exemplo, no Homero, na Odisseia tem uma descida ao inferno, e aqui ele faz a própria, é como se ele estivesse querendo explorar, eu quero falar coisas também que os outros já falaram, como é que eu vou fazer isso? Então ele faz um passeiozinho breve pelo inferno, mas muito gráfico, muito bonito, e ela interage, né, ela vê pessoas, o Cérbero, que é o monstro, o cachorro de 3 cabeças. Ela vê alguns dos condenados ao Tártaro, que são figuras que estão ali sofrendo penas terríveis, como o Tântalo, o Sísifo, o Ixion. E o Ixion, ela dá uma olhada feia para o Ixion. Onde que diz isso especificamente? Sendo observado a todos que seu olhar horroroso, especialmente a Ixion, logo a vista ele afasta e volta a ser Sísifo e porque diz. ele foi punido no Tártaro justamente por tentar estuprar a própria Juno. Então tem todos os detalhes que os antigos sabiam, conheciam, e essa olhadinha com raiva especial para ele. Olha que interessante, aqui aparece só como quase que um comentário de rodapé, assim, né? Tendo observado a todos com seu olhar horroroso, especialmente a Ixion, e pronto, né? E só isso, né? Exato. Então ela chega lá e consegue falar com a Tisífone e pedir ajuda. E essa fúria vai até a Ino e o enlouquece, né, enfurece. E essa cena é muito terrível, porque ela enfurece os dois, ela e o marido. E o marido Átamas, num acesso de fúria desse, pega um dos filhos do casal e tem uma cena horrorosa, arranca do seio da mãe. E ele fica ali com os bracinhos estendidos e tal, né? Que é 2, 3 vezes nos ares, roda como uma funda e contra uma rígida rocha a face infantil estraçalha. Então ele pega a neném e plau, joga na pedra. A mãe foge ululando malsã, arrancando os próprios cabelos, te carrega nos braços, Melicertes pequeno, e grita Baco e Voé. Então ela leva o outro filho, a quem o narrador chama, na segunda pessoa, uma das várias apóstrofes aqui do livro, e pula do rochedo. E ao ouvir o nome de Baco, Juno ri e diz, para isso te sirvo pupilo. É interessante, né? Quer dizer, ela tá bem ressentida mesmo com o Baco, né? Bem ressentida. Essa coisa toda. Ela escala até lá, a Insânia aumentar as suas forças, ela escala sozinha com um bebê no colo, uma criança, uma montanha gigantesca, se joga no mar sem que medo nenhum a detenha, lança também sua cria, as águas batidas branqueiam. Vênus, com pena da imerecida sina da neta, fala ao rio com blandícias assim, ó nome das águas, o Netuno, né? Peço-te ajude a minha neta, etc. E aí ele transforma a moça numa divindade marinha. E o menino também. O Palemo e o Leucótere, né? São histórias são mitos de origem, veja, de uma figura da casa real de Tebas vai se transformar numa divindade do mar. Como que isso acontece? Né? Entendi. Esses mitos o que eu não tinha pegado dessa leitura, que eu talvez tenha feito uma leitura mais desatenta, é que ela também estava louca. Ela estava se jogando no rio porque ela estava louca. Achei que ela estava se jogando no rio de desespero, de ver que o marido estava louco, na verdade, e de aí se jogar pra enfim, né? São todas, né? São todos loucos, então tá certo. E aí, enfim, transforma as mulheres tebanas e tal, viram serpentes, etc. E a história acaba, fecha o ciclo de Tebas com Cadmo e Harmonia virando cobras, são serpentes no final da historinha, né? Já velhos, o casal real de velhinhos se transforma em uma cena muito bonita, né? Uma cena da metamorfose dos dois, ele já cobra falando com ela, vem aqui esposa, no verso 583, lhe dizia, toca-me enquanto ainda resta algo de mim, vem, me pega a mão, enquanto não sou todo cobra. Ele, entretanto, deseja falar, mas de súbito a língua é fissurada em duas, palavras não mais obedecem ao falante, e todas as vezes que tenta queixar-se, só sibila. Só essa sibila é muito bom, hein, cara? Que a natura deixou-lhe. Só Sibila foi foda, hein, Rodrigo? Parabéns, hein, cara? Parabéns de novo, hein? Só Sibila foi foda, cara. E ele lambia o rosto da esposa e os seios caros como se ainda os conhecesse, buscava e tentava abraçar o conhecido pescoço. Todos que estavam ali morriam de medo, mas ela, lúbrica, acaricia o pescoço cristado da serpe, e numa só espiral serpenteiam os dois de repente, até que por fim sumiram nas sombras de um bosque ali perto. Já não foge mais do homem nem busca feri-lo. Hoje calmos dragões relembram o que fora outrora. Tá certo. E aí depois disso o cara entra, porra, o grande momento aí desses dois livros aí, que é o Perseu, né, cara? Que é um grande herói, que é o cara que, né, se vocês não lembram, é o cara lá que mata lá a Medusa, etc. E aqui ele se encontra com Atlas, né? Sim. É importante falar também que aqui a gente vê que o Ovídio está também tentando
enfim, subir aí nas costas, nos ombros dos gigantes e aproveitar um pouco da fama do Percy Jackson. Né? Do Percy Jackson, que já com tá certeza. famoso faz mais tempo do que... O caçador de relâmpagos, aí, sei lá como é que é o nome. Que é justamente o Perseu, né? Exato. E aí aqui, cara, assim, tem outra coisa aqui nessa história do Perseu e Atlas que até tava falando com você, que é essa coisa do oráculo, né? Porque o Perseu, ele já matou a Medusa aqui, ele já parece que já tendo matado a Medusa. Inclusive depois eu vou te perguntar uma coisa sobre essa história que tá levemente divergente. Mas ele vai lá pedir pouso lá na casa do Atlas, e o Atlas recebeu uma profecia dizendo que ele ia ter a fortuna usurpada e arruinada por um descendente de Júpiter, né? E por isso ele resolve negar a hospedagem pro Perseu, porque ele está ressabiado. O Perseu fica se sentindo meio, pô, o cara tá me negando, ele tira a cabeça da Medusa do saco e transforma o Atlas em pedra, e aí sim arruina ele. Tem essa coisa da determinação do oráculo, que é um motivo também recorrente, né? Quer dizer, o oráculo diz alguma coisa, e justamente porque ele diz, isso interfere em uma cadeia de eventos que faz com que a coisa efetivamente aconteça, né? E a gente fica se perguntando se isso não teria acontecido caso o oráculo não tivesse falado, né? Uhum. É como aquela cena do Matrix em que o Neo entra na cozinha do oráculo e ele fala assim, cuidado com o vaso. Ele fala que vaso, ele vira e quebra o vaso. Uhum. Né? Ele fala, putz, aí ele fala, não se preocupa, falei pra você não se preocupar, o que vai te fundir a cabeça daqui a pouco vai ser o seguinte, se eu não tivesse falado pra você tomar cuidado com o vaso, ele ainda assim teria quebrado, né? E aí existe essa, quer dizer, o que as irmãs Wachowski estavam fazendo ali era um comentário sobre justamente essa determinação do oráculo da história antiga, né? Sim. Bom, que está na base dos principais mitos da tragédia, do Édipo, do Édipo, exatamente. Né? Uhum. Então, maravilha. E aí, cara... E aí o Atlas vira aquela pedra que segura o mundo. Né? Eles estão se eu não me engano, eles estão na Sicília aqui, e é uma das montanhas. E ele é um titã, né, filho de Jápeto, irmão do Prometeu e do Epimeteu. Então um gigante e tal, e depois que ele vira pedra, ele segura o céu. O céu. Legal. E aí, finalmente termina o livro 4 com a narrativa de Andrômeda, né? Que o Perseu chega ali na Etiópia, né? Tem uma menção a Lúcifer, né? Aqui, enfim. Lúcifer é a estrela da manhã. A estrela da manhã, pois é. E aí ele chega na Etiópia e tem ali uma família que está tendo que botar a filha acorrentada numa pedra por conta de uma maldição dos deuses, mais uma vez. Botar ela ali para ser comida por um monstro marinho, não é isso? Isso. E aí o Perseu chega e fala assim, aí, quer que eu salve? Eu salvo se deixar casar. Aí os pais ficam meio pensando, falam assim, pensa rápido, porque, como é que é, inclusive, que ele fala aqui? Gigante. Pensa rápido que tá chegando o bicho, né? Cadê a hora que ele fala, pensa rápido que tá chegando o bicho, Rodrigo? Para lágrimas muito mais tempo vós tereis, mas é breve o tempo que resta ao auxílio. Né? Então ele tá falando assim, pensa aí que tá vindo o bicho. Tal proposta aceitam, quem negaria? O narrador perguntando. E lhe imploram, logo prometendo também o reino por dote. E aí e aí ele fala, não, então beleza, né? Vá lá e salva a filha, não sei o que. O cara fala, fácil. O que ele faz? Tira a cabeça da Medusa do saco de novo, transforma o monstro marinho em pedra, todo mundo, não sei o que, enfim. Tudo certo. E, de fato, a celebração desse amor, depois das histórias trágicas de amor que a gente teve no livro 4, termina com uma história esperançosa, ele Perseu casando com Andrômeda, e aí, ali, ele está jantando ali, ele conta a história de como ele matou a Medusa. Aqui ele diz que ele matou a Medusa dormindo, isso que eu queria te perguntar, porque essa é uma versão, né? Mas a versão da Disney não é essa, por exemplo. Ele pega o olho das irmãs que estavam no mesmo. Tem toda cada versão que aparece em obras diferentes vai ter pequenos detalhes variados, né? Eu acho interessante pensar aqui também que ele vai contar uma história de origem da Medusa que mostra pra gente que primeiro ele conta como ele conseguiu matar, né? Porque ela tinha essa cara horrível com cobras que petrificavam as pessoas. E aí alguém pergunta, mas por que tinha esse cabelo? Ele está num banquete contando histórias e ele fala que finalmente vai contar, porque ela era muito famosa pela beleza e
gerava cobiça e ciúme em muitos, verso 790 e pouquinho, bem no final. Nada havia nela mais lindo ou admirável do que seus cabelos. Conheci quem os disse ter visto. Dizem que o rei dos mares a estuprara num templo de Minerva. Vira-se Minerva, e com a égide o casto rosto cobre a filha de Jove, que impune não fique, transformou os cabelos da Górgona em hidras horrendas. Então ela é punida, assim como a Leucótoi, que virou pau de incenso, ela é punida por ter sido violada por um deus, e ele, para piorar, estava no templo da Minerva, e a Minerva, como é uma deusa virgem, ela ficou muito melindrada com a situação, colocou o escudo na frente para não ver o que estava acontecendo, e ainda puniu a Medusa, transformando os cabelos dela em hidras horrendas, que são esses que petrificam. Né? Então essa história de origem da Medusa ele está contando antes, quer dizer, tudo que aconteceu antes dele ter matado a Medusa. E é um caso interessante porque a Minerva tem a cabeça da Medusa estampada na frente da égide, que é esse escudo famoso, que é o escudo que ela leva. Né? Então mais uma vez a gente vê que a história... é o história... escudo que o Murilo tatuou no braço. Mostra aí tua Medusa, Murilo. Não, o Murilo não quer mostrar a Medusa dele. Eu acho muito sintomático a gente ver que a história de origem de uma figura que é considerada monstruosa por toda a tradição da mitologia é uma história de uma mulher lindíssima que, mais uma vez, foi punida por ser muito bela, por um deus. E por uma deusa que transformou os cabelos dela em serpente simplesmente porque não aguentou ver aquela cena de violência. Então ela foi duplamente punida. Perfeito. E aí, vamos aqui para o livro 5, que continua com o Perseu ali na corte do rei ali da Etiópia, né? O Cefeu, o pai da Andrômeda, contando as histórias. E aí aparece o Fineu, cara, que é o noivo e tio, né, da Andrômeda, super enciumado, porque perdeu, né, a noiva para esse cara, porque não tinha as moral de matar, enfim. E aí, cara, dá sequência a uma cena de ação inacreditável. Impressionante. Assim, aqui realmente, aquele negócio que você falou no outro vídeo, que o Ovidio podia ser diretor de cinema, que aqui mostra o real poder dele. Porque realmente, cara, essa sequência aqui da porradaria que estanca na corte, quando o Fineu, pensando em se vingar do Perseu, taca uma lança, erra, o Perseu taca a lança de volta, o Fineu se esquiva e cai na testa desse Reto, que é um outro cara que não tinha nada a ver com a história, e aí começa uma porradaria generalizada em que todo mundo quer partir para cima do Perseu, cara. Num dado momento, no 150 e pouco, 150 diz o narrador que cercam-no só, ou seja, ele está sozinho, Fineu e mais 1000 que a Fineu acompanham. Então é mais ele 1000 contra 1000. Mais uma vez é o Matrix, mais uma vez. E sim, mas o Wachowski leram bastante. Mas acho que elas leram mesmo, provavelmente leram essas coisas todas. Mas assim, impressionante, porque até então o Perseu, enquanto ele estava ali, porque aí todo mundo se volta contra a família da Andrômeda e o Perseu, e eles começam a meio que, tipo, lutar, mas ele estava lutando na moral mesmo, mano a mano. E aí quando ele viu que a covardia estava muita, ele faz o que ele faz melhor, né? Que é tirar a cabeça da Medusa do saco e pá, e transforma todo mundo em pedra. E aí fica essa cena final do Fineu, assim, pedindo pinico, e ele fala, não, meu irmão, você começou com esse negócio? E tá aqui, né? É muito cruel esse final. Ele falando, não vou te matar não, vou pegar você, vou transformar você em pedra, tu serás contemplado para sempre na casa do sogro, minha esposa achará consolo na imagem do noivo. Incrível, a crueldade ela vai olhar pra você todo dia. Ela vai olhar pra você todo dia e lembrar do cagalhão que ela deixou, que ela trocou por mim. Exato, né? Essa história meio que reescreve, apesar dela ser uma história, enfim, sobre Perseu. Perseu é um desses grandes nomões, né, da mitologia, junto com Hércules, junto com o Teseu, junto com os argonautas, enfim, tem o próprio ciclo de histórias famosas. Mas o modo como essa guerra que acontece por conta de uma mulher estrangeira, ou enfim, uma mulher que recebe um estrangeiro como seu marido e que gera um ciúme muito grande no local que estava, enfim, prometido para casar com ela, é uma espécie de reescrita da Eneida do Virgílio. É mais ou menos a mesma coisa que acontece, porque o Enéas chega de Troia, ele chega na Itália e tem lá uma princesa também, e ela está prometida em casamento por um cara que é sobrinho da rainha, e
tem uma profecia de que ele vai se casar com ela, que vai chegar um estrangeiro, vai se casar com a moça, chama Lavínia. E para poder se casar, ele precisa fazer guerra contra esse pretendente, que era o cara que já era noivo, tinha direito, e mata um monte de gente. Tem toda a Eneida é meio sobre isso, né? A guerra que ele faz quando ele chega lá contra esse cara. E no finalzinho da Eneida, puta spoiler que eu vou dar agora, o Turno, que é esse noivo, tá lá suplicante também, de joelhos na frente do Enéas, falando: você venceu, leva a noiva, eu tinha direito, achava que eu merecia, tentei, lutei, não deu certo, mas enfim, se der pra você me manter vivo e tal, massa. Aí ele fala: não, e mata. E acaba assim. Uma bela Essa é uma reescrita, história, então, é uma reescrita que pega o tema que já tinha sido tratado lá atrás e coloca ele numa espécie de roupagem mitológica, né? Interessante. Pô, legal, isso é uma saída interessante. Bom, então a gente tem começa o livro 5 com essa porradaria inacreditável, e aí a gente dá tem um corte, né? Tem um corte completamente, né? Enfim. Porque de repente passa para a deusa Minerva. E a Minerva a transição vai no aqui não é muito boa, né? Estava elogiando as transições do Ovídio nos primeiros livros, aqui no livro 5 ele já cagou, já falou: tá bom, aqui vamos seguir daqui mesmo, vamos seguir o baile que tá certo. Né? Então a Minerva vai para Helicon, aquela coisa toda. E tem as musas e as Pierides entram lá numa batalha de rima muito louca ali. E começam a contar a história que vão... de novo. Então, assim como no livro 4, em que são as mulheres contando as histórias, aqui mais outras vão contar histórias, né? E aqui a gente tem a primeira história que ela conta, vai ser a do Dit, né? O Diz, enfim, tem as duas grafias aqui no livro, com a Proserpina, né? Ou Proserpina, enfim. Que são o Hades e a Perséfone. Né? Enfim, que tem aquela escultura que todo mundo se impressiona pra caramba e tal, né? Então, essa parte eu acho também importante explicar um pouco, né? Porque esse concurso de histórias está sendo relatado por uma musa, uma das 9 musas que moram no Monte Helicon, para a deusa Minerva, que foi até lá e viu umas aves e falou: que são essas aves aqui? São as Pegas, são as Pierides. Elas eram mulheres e elas foram transformadas em aves porque elas perderam um concurso de poesia, de canto, de histórias, porque elas nos desafiaram, nós as musas, e elas perderam, e as ninfas aqui do monte é que julgaram, elas foram perdedoras, só que elas não aceitaram perder. E aí começaram a arranhar nossa cara, não sei o que, e a gente transformou elas em passarinho, e é isso que está rolando aí, essas aves esquisitas estão aí. E aí ela vai relatar quais foram as histórias contadas. Então, são várias histórias dentro de histórias, né? Porque aí a primeira delas é narrada por uma das musas, a musa da poesia épica, que é a musa mais importante para o Ovídio nesse poema, porque esse é um poema épico em alguma medida. E a Calíope, que é mãe do Orfeu. E ela vai contar uma longa história, que é essa história do Dit, ou Dis, ou Plutão, também em latim, que é o deus do submundo. E dentro dessa história vai ter outras histórias que estão sendo narradas então pela Calíope, contando como a Ceres encontrou outras 2 ninfas, a Aretusa e a Ciane, e elas contaram as próprias histórias dentro dessas histórias, então a coisa vai virando um labirinto. Interessante. E longo, né? Então aqui a gente tem a história da Proserpina, enfim, Perséfone, enfim, que é essa mulher que, enfim, né, é estuprada. É filha da Ceres, que é a deusa a Deméter grega, né? É interessante que todos eles têm ali uma genealogia muito bem delineada, né, no começo da história, pra você saber que não é qualquer um, assim, está acontecendo o negócio. E aí ela vai... Como é que é aqui? Folhas não frescor, parará. Foi simultâneo o Dit ao vê-la, amá-la e roubá-la. Então o Dit vai lá, se apaixona por ela e rapta ela, né? Ela vai lá pedir ajuda, né? Enquanto ele está tá rolando uma coisa muito específica, que é o Plutão sobe para fazer uma inspeção nas muralhas, no buraco que apareceu na Sicília, que está abrindo o mundo inferior para o mundo superior. Ele tem que dar um jeito lá de resolver, e nisso ele vê a Perséfone jovem passeando na floresta e tal, e se apaixona. Porque a deusa Vênus também manda o deus Cupido, o amor, um menininho alado, peladinho,
testar a potência dele, falando, você é o Deus mais poderoso que tem, porque você faz qualquer Deus se apaixonar ou fazer qualquer outra coisa, então vai lá e fode com a vida do Hades e com a vida da Perséfone, por favor. Hades ou Plutão ou Dis, etc. Vários nomes. Isso. E aí a Ceres vai procurar ela, né, e vê que não está ali, enfim, vai pedir ajuda. E a Júpiter, né, e a Júpiter fala, não, eu dou uma resgatada, só que é o seguinte, né, ela não pode ter comido nada no submundo, e aí por acaso ela comeu uma parada lá, né, uma romã. Né? Que até achei muito legal, porque você se refere a romã como um pombo púnico, né? Você falou, a romã é chamada de maçã púnica, né? Ou fenícia. E isso era uma coisa que eu não sabia, mas realmente ali naquela região tem uma certa simbologia ali, né? A romã para aquele povo todo, né? Inclusive para os caucasianos aí, com o filme A Cor da Romã e tudo mais. E aí por conta disso eles têm que entrar num consenso com ela, né? Falei assim, puta, fodeu, mas já comeu, então fica metade do ano aqui em cima, metade do ano ali embaixo, né? O mito que explica as estações do ano, né? E é também, né, uma história muito clássica, né, muito contada e recontada, né, enfim. Ela é interessante aqui porque ela envolve também a agência direta de duas, como eu tinha dito, ninfas que são água também, né, a Aretusa e a Ciane, e que tem um papel importante na tentativa de evitar que o Plutão leve a Proserpina embora para o mundo inferior. E elas acabam não conseguindo, mas elas denunciam na forma de água para a Ceres, né, onde está a Proserpina, porque ela não acha em lugar nenhum. Perfeito. E aí por último tem a história da Aretusa, que é também essa que virou rio. Assim, eu falei pro Rodrigo que eu lembro da história da Aretusa, que é a menina que vomitou na montanha russa. Assim. Um vídeo de 2005, 2006, sei lá. Isso é cultura memística brasileira, vocês têm que saber, assim, tanto quanto o vídeo, sabe? Acho que não tem por que saber de um e não saber do outro, né? Eu não sabia. Enfim, tudo bem. Mas a Aretusa ninfa que está aqui, ela tem uma história muito legal mesmo. Que é ela que conta onde está a Perséfone, porque ela virou um curso da água que sai de uma região que agora não me lembro agora, na Itália, e passa por baixo do oceano e vai desembocar na Sicília. É uma fonte que existe de verdade. Para explicar essa fonte, que tem um percurso muito longo, eles têm essa história de que ela estava passando por esse buraco que foi criado pelo Hades, nesse momento que ele está fugindo. E aí, enquanto ela está passando por baixo da terra, ela vê a Proserpina lá, e depois ela conta para Ceres. E aí você ia contar a história da origem dela, né? Que é bem legal. Não, mas pode continuar. Da origem do quê? Da Aretusa? Da Aretusa, como que ela vira água, né? Ah, sim. Que daí ela que está correndo, né? Enfim, ela está fugindo, né? De um rio. De um rio, né? Que é o Alfeu, né? E aí é interessante, né? Porque esses caras, eles são rios, mas eles adquirem forma humana para correr, mas depois eles viram rio de novo. E a Aretusa está correndo e está se esvaindo suor, e aí rola uma nuvem em cima dela. A Diana manda uma nuvem para cima dela, e ela vira um rio também, e aí o rio se encontra com ela, né? Quer dizer, segundo caso de fusão com o próprio estuprador aí, que as deusas fazem como forma de tipo livrar a cara da mulher aí que está sendo perseguida, né? Quer dizer, esse negócio de levar a mulher em consideração é uma criação da civilização moderna, porque nessa época aqui os caras que dizem que inventaram o direito, não sei o que, os caras resolvem as coisas. Então meio complicado. É complicado, e é complicado, eu acho, falar nesses termos, porque tem uma leitura aqui que é uma leitura claramente mítica, né? Esses mitos são todos, eles estão além das ações diretamente humanas e mortais. Nenhuma dessas figuras aqui é mortal, exceto mais pra frente, como a gente vai ver o caso do Tereu, que é uma cena muito mais terrível. Mas nesses casos todos até agora, a gente está vendo divindades lidando com ninfas, que são filhas de deuses também. Todos eles têm um nume, né? São deuses de um jeito ou de outro. Então tem leituras aí simbólicas, leituras que até tentam explicar um pouco essas histórias de origem de um outro jeito. Mas a gente vê que do ponto de vista narrativo e do ponto de vista discursivo, o Ovídio está descrevendo essas ações como de fato ações de violência sexual, em vários desses casos estupro,
E o vocabulário que ele usa é o mesmo que ele vai usar, por exemplo, para falar da história do Tereu e da Filomena. Que, enfim, não tem muito como parar para justificar do ponto de vista, não, mas é só uma história de mitos, são mitos abstratos e simbólicos. São, mas ao mesmo tempo o poeta está tentando tratar deles, mostrando que tem uma assimetria de poder muito grande envolvida e que tem violência muito grande envolvida. Não, falei brincando, mas assim, realmente, né, a suspensão moral tá por todo o livro e não tem por que ficar buscando ela, né, quando claramente não está ali, né. E é muito interessante ver que assim, tem algumas críticas negativas que são feitas à tradução minha, e é uma tradução também que é da Stephanie MacArthur, que traduziu para Penguin Americana, agora recentemente a dela saiu 1 ano antes da minha, que também usam esse vocabulário, que é um vocabulário de dar nome aos bois, né? Tem crimes acontecendo aqui, né? Do nosso ponto de vista, e do ponto de vista deles, embora se trate de mitos, também são situações de violência, situações criminosas, e usar um vocabulário que explicite isso na tradução, porque esse é o vocabulário latino que está ali, o vocabulário que o Ovidio está usando, gera um incômodo muito grande em algumas pessoas que dizem, não, porque essa é uma tradução ideológica, uma tradução que está querendo, enfim, lacrar e não sei o quê, mas é exatamente as palavras que ele está usando. Então, por que a gente vai desconsiderar o vocabulário que ele está usando para descrever cenas que são cenas de fato de violência, para agradar algumas pessoas que ficam muito melindradas porque, não, você está usando a sua tradução para fazer um discurso politizado, alguma coisa assim. Eu estou traduzindo o que está aqui. É justo. Então, é justo. Bom, comentário para finalizar então nossa tradução. Então fica esse aviso, né? Assim, a tradução está seguindo o que está sendo falado, e um aviso sobre o vídeo do Ovidio, ou os vídeos do Ovidio, que é isso que o Rodrigo falou no começo, assim, que ele já traduziu muita coisa, então às vezes as histórias assim a gente, né, pode demorar um pouco para se lembrar ou confundir um nome ao outro. Isso aqui fica para sempre no YouTube. Aí você tá lendo, você vai achar que o Rodrigo lê tudo errado, enfim, nada disso. Mas assim, só para você saber que a gente está fazendo a parada meio que no freestyle, como sempre. Então, assim, se a gente tiver alguma imprecisão nesse vídeo, ou nos outros, não, a culpa é nossa, mas também, caralho, né? História pra cacete, não tem como a gente ficar também lembrando de tudo. A gente não faz roteiro pro vídeo, a gente só senta aqui e conversa, que é o jeito do livrar, the livrada way, né? Então, com isso a gente conclui o nosso vídeo dos livros 4 e 5. Então, obrigado por vocês que estão lendo com a gente até agora. Continue comentando, continue lendo, inscreva no canal, ajuda a gente aí no Catarse. E é isso, um abraço e tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like M-I? Think